O material do Estratégia é um material assim, riquíssimo, eu uso ele até hoje, inclusive, em alguns temas. Ele tem fluxogramas, ele tem ilustrações que facilitam muito o aprendizado, até nessa parte da residência. A estratégia me ajudou muito a estar no topo da lista, porque justamente assim, a metodologia de ensino muito boa, é que realmente o conteúdo é muito completo e ele é muito didático. Eu não vi isso em outros cursinhos, porque é tudo muito comentado, tudo muito bem explicado, e eu sabia que eu precisava fazer muita questão. E assim, antes de assinar o Estratégia, eu tinha assinado outros cursinhos que não tinham isso, e não era tão comentado igual do Estratégia. Você não tinha essa liberdade, tipo, eu quero questão disso, porque tem lá, né? Tem questões de infecto, questões de neuro, questões de medicina de família, questões... E você vai escolhendo o subtema, então é muito organizado na plataforma. Fenomenal, assim, eu adorei mexer com a plataforma. Não tem como não gostar, tem todos os filtros que você precisa, todos os temas que você precisa, as principais instituições do país também estão lá. Então, acho que não tem nada mais que você espere, que você precise de um banco de questões do que o Estratégia oferece. Dos materiais que a gente tem no mercado, talvez seja o mais completo, assim, no sentido da variedade de opções de estudo que ele fornece, de métodos de estudo que ele te permite estudar e da qualidade, né, dos comentários, dos professores. Eu acho que é o pacote mais completo que a gente tem para estudar para residência mesmo. Se eu fosse definir estratégia em uma palavra, acho que seria completude, assim. A palavra ideal é o nome do cursinho, que é estratégia. Eu acho que a gente tem que ter estratégia. Você não pode estudar de qualquer jeito, você precisa ser objetivo. Riquíssimo, eu uso ele até hoje, inclusive, em alguns temas. Ele tem fluxogramas, ele tem ilustrações que facilitam muito o aprendizado, até nessa parte da residência. A estratégia me ajudou muito a estar no topo da lista, porque justamente assim, a metodologia de ensino muito boa, é que realmente o conteúdo é muito completo e ele é muito didático. Eu não vi isso em outros cursinhos, porque é tudo muito comentado, tudo muito bem explicado, e eu sabia que eu precisava fazer muita questão. E assim, antes de assinar o Estratégia, eu tinha assinado outros cursinhos que não tinham isso, e não era tão comentado igual do Estratégia. Você não tinha essa liberdade, tipo, eu quero questão disso, porque tem lá, né? Tem questões de infecto, questões de neuro, questões de medicina de família, questões... E você vai escolhendo o subtema, então é muito organizado na plataforma. Fenomenal, assim, eu adorei mexer com a plataforma. Não tem como não gostar, tem todos os filtros que você precisa, todos os temas que você precisa, as principais instituições do país também estão lá. Então, acho que não tem nada mais que você espere, que você precise de um banco de questões do que o Estratégia oferece. Dos materiais que a gente tem no mercado, talvez seja o mais completo, assim, no sentido da variedade de opções de estudo que ele fornece, de métodos de estudo que ele te permite estudar e da qualidade, né, dos comentários, dos professores. Eu acho que é o pacote mais completo que a gente tem para estudar para residência mesmo. Se eu fosse definir estratégia em uma palavra, acho que seria completude, assim. A palavra ideal é o nome do cursinho, que é estratégia. Eu acho que a gente tem que ter estratégia. Você não pode estudar de qualquer jeito, você precisa ser objetivo e estratégico. Acho que não tem outro nome, não. Se eu fosse definir o Estratégia Média em uma palavra, seria acerto. Porque o Estratégia acertou bastante nas questões das provas que eu fiz, porque a engenharia reversa realmente funciona muito bem. E para mim é um dos melhores métodos que tem. Se você insistir naquilo que você quer da forma correta, estudar bem, não tem erro, você vai conseguir. Olá, estrategista! Seja muito bem-vindo ao cronograma do curso intensivo. Eu sou Ângelo Borges e serei aqui o seu apresentador. Assim que você entrar no nosso curso intensivo, você vai ter acesso a vários materiais didáticos, em teoria, em vídeo e etc. Além disso, você tem acesso a um auxílio aqui da nossa equipe para você percorrer esses materiais didáticos em uma ordem pedagógica. Esse é o nosso cronograma do curso. O objetivo dele é justamente auxiliar você a percorrer esses materiais teóricos em uma ordem pedagógica e cronológica. Você tem a opção de montar o seu próprio planejamento, montar o seu ciclo de revisões e montar aí a ordem que você preferir na utilização dos materiais. Mas a gente aqui, por ser um curso completo, a gente já insere um cronograma onde a gente analisa pedagogicamente, né, os materiais e insere em uma ordem para você seguir. Você vai ter ali tarefas teóricas, questões, simulados para você fazer, para que você treine todos os assuntos do curso. Ao longo aqui da explicação, eu vou rodar aqui alguns slides
e você fique atento. Qualquer dúvida que você tiver, você poderá enviar para a nossa equipe, no nosso suporte, que a gente ajuda você em qualquer dúvida que não tenha sido explicada por aqui. Tudo bem? Então vamos para os slides. Cronograma do curso intensivo. Estude todos os materiais do curso intensivo de forma guiada. Como eu falei, o objetivo do cronograma é auxiliar você a percorrer todos os materiais teóricos do curso. Você pode fazer isso independentemente, né, do cronograma, você pode utilizar o cronograma do curso ou não. Caso você não queira utilizar, você pode montar a ordem, o planejamento, o ciclo de revisões, como você preferir, de acordo com os nossos materiais. Mas aqui a gente já deixa tudo prontinho para que você somente estude. Então você vai ter um guia completo para você navegar por todos os materiais teóricos do curso intensivo pedagogicamente. Você vai ter um estudo teórico, né, para você se aprofundar nos temas essenciais do curso intensivo. E você vai ter exercícios para treinar esse estudo teórico através de questões comentadas. E quais são as atividades que você vai ter nesse cronograma? Você vai ter 2 tipos de atividade. Você vai ter as tarefas teóricas com exercícios de fixação, onde a gente vai fazer uma indicação de leitura teórica ou visualização de videoaulas com exercícios ao final para que você treine. Além disso, semanalmente, você vai ter exercícios de assuntos que você estudou durante a semana, são simulados de revisão. Então, você vai ter tarefas teóricas para você estudar o assunto com questões ao final, e ao final de cada semana de estudo, você vai ter um simulado de revisão para você treinar por questões os assuntos que você treinou, né, que você estudou durante a semana. Seguindo aqui, quais são os benefícios de você utilizar o nosso cronograma? Você vai estudar a teoria de todos os assuntos do curso, então todos os assuntos do curso intensivo estão inseridos. Você vai ver como esses assuntos são cobrados em prova através das nossas listas de questões. Você vai exercitar com muitas questões para você treinar e fixar esses conteúdos, tudo destrinchado aí pela nossa equipe. E qual é a duração desse cronograma? Pessoal, ele tem 20 semanas regulares, 4 semanas intermediárias e 4 semanas extras. Por que a gente separa dessa forma? Porque a ideia é que você estude de acordo com a importância. Então a gente pegou todos os assuntos do curso, verificou ali quais são os mais relevantes e inseriu eles nas 20 semanas regulares. Depois, assuntos médio relevantes a gente inseriu nas semanas intermediárias e os assuntos menos cobrados a gente inseriu nas semanas extras. O ideal é que você faça tudo, mas a gente sempre pensa, né, na quantidade de tempo que o aluno tem, então a gente insere ali dessa forma para que você consiga estudar de acordo com a sua prioridade. Então você vai priorizar os assuntos mais importantes no início, nas 20 semanas iniciais, e os assuntos subsequentes são os menos relevantes. Tudo bem? Seguindo aqui, especificação do cronograma. Você vai ter semanas de estudo e cada semana dessa contém, em média, 10 tarefas teóricas com exercícios cada uma, com um simuladozinho de revisão ao final para você treinar. Lembrando que é um curso intensivo, tudo bem, pessoal? Então vocês precisam treinar e estudar com uma carga horária um pouco acima do curso extensivo, por exemplo, por ser um treinamento intensivo. Semanas regulares, como eu falei, A1 a 20 contemplam os assuntos mais importantes. As semanas intermediárias contemplam assuntos menos cobrados, mas com certa importância. E as semanas extras contemplam assuntos com disciplinas com assuntos menos relevantes. Explicando melhor. Organização das tarefas, pessoal. Cada tarefa corresponde a uma determinada disciplina e elas estão organizadas de forma intercalada, em uma ordem que deve ser seguida, para que haja um contato frequente e intercalado entre elas. Já vou mostrar aqui o exemplo da semana 1. Flexibilidade de tempo. O número de tarefas estudadas por dia fica a seu critério e vai depender aí da sua disponibilidade de tempo durante a semana. Você pode estudar uma ou mais tarefas por dia, de forma que ao final você tenha cumprido a quantidade de tarefas recomendadas para a semana.
Então, eu vou colocar aqui o exemplo da semana 1, por exemplo. Você tem aí segunda, tarefa de imunizações e a tarefa de avaliação inicial de cirurgia. Terça, princípios e diretrizes do SUS e ciclo menstrual, e assim sucessivamente. E eu coloquei aí, por exemplo, no domingo, o simulado de revisão. Lembrando, gente, que isso é um exemplo, tudo bem? Você não precisa fazer exatamente dessa forma, é só para esclarecer e mostrar como você pode organizar. Você vai ter as 10 tarefas e o simulado de revisão. A forma como você vai organizar isso fica a seu critério, a depender da sua disponibilidade de tempo. A gente coloca de forma semanal para que você consiga se organizar. Determinadas semanas, às vezes, você pode ter mais tempo, outras semanas você tem menos tempo. Então, você consegue ali estudar mais no dia de semana, mais no final de semana. Cada aluno tem aí uma quantidade de tempo diferente. Então, o ideal é que você pense semanalmente, nunca diariamente, porque se você pensar diariamente, atrasar um dia já era todo o seu planejamento. Então, semanalmente você consegue se organizar, tudo bem? Então, esse exemplo aí é para facilitar. Você pode colocar, por exemplo, para fazer todas as tarefas principais de segunda a sexta, deixar o simulado de revisão para o sábado. Você pode fazer menos tarefas durante a semana e compensar no final de semana. Fica aí a seu critério a organização, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, de acordo com a sua semana. Informações. Duração semanal. Como eu falei, é importante que vocês sempre pensem semanalmente, né? Não adianta você pensar em cada dia, porque se você atrasar qualquer dia, todo o seu planejamento vai para o espaço. Cada semana de estudo foi programada para ser cumprida, obviamente, em 7 dias, né? Mas nada impede que você, caso tenha tempo, realize mais tarefas para adiantar as próximas e acelerar o estudo. Então, gente, não sejam mecânicos, né? Você terminou tudo até sexta, sábado, e você quer continuar estudando no domingo, você pode adiantar as tarefas da semana seguinte. Lembre-se que eu não te conheço, mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer é que você vai ter imprevistos durante seu estudo. Você pode ficar doente, você pode ter que fazer uma viagem, vai ter algum problema familiar. Você vai ter imprevistos, isso eu tenho certeza absoluta. Então, quanto mais você adiantar, quanto mais você se prevenir, melhor. Então, você não precisa se ater a essas tarefas durante a semana. Caso você tenha feito tudo e queira adiantar o estudo, não tem o menor problema, tudo bem? Basta você adiantar sem problema nenhum. Opções de estudo. Nas tarefas teóricas, pessoal, vocês podem optar por estudar pela videoaula ou pelo resumo estratégico. Fica a seu critério utilizar um ou outro conforme a sua preferência em cada assunto. Então, quando você for lá, você vai ver no cronograma que você vai ter acesso tanto à videoaula quanto ao resumo estratégico. Fica a seu critério utilizar um ou outro para cada assunto, lembrando que você pode variar. Você não precisa estudar tudo por videoaula, você não precisa estudar tudo por resumo. Você pode fazer um ou outro a depender da sua vontade no dia, tudo bem? Exercícios. Os exercícios contidos nas tarefas de teoria objetivam fixar os conteúdos teóricos e aprender novos conceitos através dos comentários dos professores. Nem sempre o curso abordará todos os detalhes cobrados nas questões. Pessoal, isso é muito importante falar para vocês, porque às vezes os alunos mandam mensagem para a gente assim: tinha uma questão específica cobrando um detalhe que não tinha no curso. Gente, é impossível a gente inserir todos os detalhes cobrados em todas as questões existentes no curso. Senão vocês não teriam um curso, vocês teriam uma enciclopédia para estudar. A gente vai sempre abordar aquilo que é mais cobrado, aquilo que é mais relevante, mas os examinadores, né, eles sempre buscam inovar, cobrar cada vez mais e mais detalhes. Por isso que é fundamental que você associe o estudo teórico com questões. Eles são coisas que se complementam, não é uma coisa independente da outra. As questões, elas complementam o estudo teórico, tudo bem? Não é, estudei a teoria e fiz as questões e são coisas separadas. Não, uma complementa a outra. As questões vão complementar o estudo teórico, o estudo teórico vão complementar as questões. É um caminho aí de mão dupla, tudo bem?
Então, quando você for realizar as questões, é fundamental que você leia os comentários dos professores. Eles são outra fonte teórica importante para que você estude, tudo bem? Não é só o material do curso, você tem que enxergar que muitas vezes, na verdade, os comentários do professor são uma fonte teórica, às vezes, muito mais importante até do que outras fontes teóricas que você utiliza. Então, não deixe de ler os comentários dos professores, tudo bem? Flexibilidade diária. Como eu disse, fica a critério seu, né? E de acordo com a sua disponibilidade de tempo, a quantidade de tarefas que você irá realizar por dia, desde que você cumpra todas as tarefas indicadas para a semana. E pessoal, como vocês vão acessar esse cronograma na nossa área do aluno? Vocês vão fazer o login, né, no nosso site, med.estratégia.com. Vocês vão entrar no menu Meus Cursos, à esquerda, né? E vão filtrar lá em cima por cronograma. Ou na seção Livro Digital Interativo vai aparecer o cronograma do curso intensivo. Então vou mostrar aí para vocês a carinha da nossa plataforma. Vocês vão fazer o login. Vai aparecer o menu aí do lado esquerdo, vocês vão entrar em Meus Cursos. E depois, na página seguinte, dentro de Meus Cursos, lá em cima você pode filtrar por cronograma. Vai aparecer aí na seção Livro Digital Interativo o cronograma do curso intensivo para você, tudo bem? Ou dentro do curso intensivo vai ter escrito lá, como uma das matérias, né, o cronograma do curso intensivo. E pessoal, agora eu vou fazer um tira-dúvidas, são dúvidas comuns que vocês mandam para a gente, principalmente qual a diferença do cronograma do curso para a mentoria, né? A gente tem uma mentoria completa de estudos aqui no Estratégia Med, onde vocês vão estudar de forma personalizada, de acordo com a banca que vocês querem fazer a prova. Vocês perguntam, né, sobre a questão de se atrasar o estudo, como vocês podem flexibilizar. Então, são perguntas comuns que vocês mandam para a gente. E aqui eu vou fazer esse tira-dúvidas para que vocês já iniciem o cronograma sem ter dúvida nenhuma. Vamos aqui para os slides. Tira-dúvidas. Por qual semana eu devo começar a estudar? Pessoal, como eu falei, o estudo ele segue uma ordem dentro de cada disciplina, de forma que tudo foi pensado e montado dentro de uma linha pedagógica. Então, você deve começar a estudar pela semana 1, depois semana 2 e assim sucessivamente. Independentemente do momento que você entrar no curso, você vai ter que começar pela semana 1, depois semana 2 e assim sucessivamente. Tudo bem? Tive um imprevisto e fiquei uma semana sem conseguir estudar. Devo pular essa semana e passar para a próxima? Não. Como eu falei para você, o estudo ele segue uma ordem pedagógica e também de importância. Lembra que eu falei das semanas regulares, intermediárias e extras? Você tem que seguir a ordem, senão você vai pular assuntos importantes. Siga a ordem mesmo que você atrase o estudo, mas depois você consegue se esforçar posteriormente para compensar as tarefas atrasadas de forma mais dinâmica. E como você pode fazer isso, né? Como você pode estudar de forma mais dinâmica? Estou tendo uma semana muito conturbada e acho que não darei conta de fazer todas as tarefas sugeridas. Como posso minimizar o meu dano? Alternativas aí para você aliviar a carga horária. Caso você não consiga fazer da forma mais completa o estudo, a gente faz aí algumas indicações. Ao invés de você fazer uma leitura minuciosa da aula teórica ou da videoaula, você consegue fazer uma leitura dinâmica ali dos assuntos mais importantes, utilizar o resumo estratégico ou mesmo algum resumo que você já tenha feito sobre o assunto. No caso das videoaulas, você consegue acelerar o vídeo e utilizar os slides para acompanhar. Quando você acompanha ali com os slides, fica mais rápido e mais prático de entender. Então, pessoal, se você está ali, se deparou com um assunto que você já tem um domínio maior, por exemplo, já estudei esse assunto 356 vezes. Não quero estudar de novo. Você pode pular o estudo teórico ou mesmo fazer uma leitura dinâmica ou utilizar algum resumo que você já tenha sobre o assunto e depois partir direto para as questões. Você não precisa fazer tudo ali de forma completa. A gente nem indica que você faça tudo de forma completa se você já fez um estudo prévio, porque assim você consegue se adaptar mais para a sua realidade. Como eu falei, você tem a opção de pular a teoria, se necessário.
se você já possuir um domínio maior no assunto e estudo. Você pode pular a teoria e fazer apenas os exercícios, lembrando que isso é somente no caso de você já ter uma boa base prévia. Você já fez ali, de repente, um curso extensivo, ou você já fez algum outro curso, você tem a opção de pular ali aquele assunto que você já estudou e partir direto para as questões, lembrando que isso deve ser exceção. Tudo bem? Dúvida que vocês sempre mandam para a gente. Pessoal, qual a diferença do cronograma do curso, que é esse que eu estou falando para vocês, do cronograma do curso intensivo, por exemplo, para os planejamentos de estudo da mentoria? Pessoal, eles são bem diferentes. Como eu falei, o cronograma ele objetiva auxiliar você a percorrer os materiais teóricos. Quando você adquire o curso, você tem vários materiais e a gente indica a ordem que você vai utilizar esses materiais. O cronograma ele é estático e ele é generalizado, né? Vocês não têm ali um planejamento, um cronograma focado em bancas específicas. Já a mentoria, pessoal, é um ciclo de estudo profissional, né, e personalizado, a um nível de estudo acima do cronograma. Ele é dinâmico, ele é direcionado para a instituição de interesse, a depender do momento ali de estudo que você esteja. Ele funciona através de ciclos, que é o pré e o pós-edital. Pré-edital é o momento que você está estudando antes de sair o edital, onde você está formando a sua base. E o pós-edital é o momento onde sai o edital da prova, onde você vai começar a focar ali na sua instituição de interesse. Na mentoria há revisões espaçadas, revisões personalizadas de acordo com as suas dificuldades, há um mentor individual, há uma plataforma exclusiva e personalizada da mentoria com planner individual. Você vai estudar de acordo com a sua carga horária, você consegue replanejar atrasos, consegue tirar assuntos, né, do cronograma caso você já tenha estudado, para que você estude de forma totalmente personalizada. A mentoria ela pode ser adquirida junto com o curso, ou ela pode ser adquirida de forma separada, caso aí você já tenha comprado o curso e queira somente adicionar. Caso você se interesse, você pode procurar pela nossa equipe no Instagram da mentoria, Mentoria Estratégia Med. Podem seguir a mentoria lá, a mentoria dá várias dicas, né, de estudo, dá várias dicas de como você pode estudar para as provas específicas, ou o WhatsApp da mentoria, onde tem um número aí, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Então, como eu falei, lá no planejamento da mentoria, vocês têm planejamentos personalizados e direcionados para a banca de interesse. Você vai estudar conforme a sua carga, com cobrança de estudo por e-mail, a gente está sempre lá enviando e-mail para vocês, verificando se vocês estão estudando ou não. Por WhatsApp, o mentor está sempre em contato, possibilidade de replanejar o estudo no caso de atrasos, possibilidade de retirar assuntos que já estudou, sem tarefas teóricas, revisões espaçadas, questões, simulados, estudo por ciclos, como eu falei, pré-edital e pós-edital focado na sua banca de interesse, bizus estratégicos, que são resumos exclusivos da mentoria, onde você vai estudar de forma direcionada para o que de fato cai em prova, com apontamentos, dicas, tabelas, mnemônicos, sem perder muito tempo, né, para você ir direto ao ponto, simulados semanais e mensais, simulados personalizados conforme seu desempenho, semanas finais com simulação da prova, encontros periódicos com mentores, plataformas exclusivas da mentoria individualizada, mentor individual para tirar dúvidas acerca da execução do estudo e muito mais. Então, pessoal, é uma diferença bem grande. O cronograma é uma coisa ali para você percorrer os materiais teóricos do curso e a mentoria é ali um planejamento personalizado, um ciclo profissional de estudo para você aumentar a sua chance de se diferenciar principalmente da concorrência, para você estudar de forma direcionada para a sua banca de interesse, por exemplo. Então, caso você se interesse, procure a nossa equipe de mentoria. Pessoal, eu me despeço aqui. Eu acho que eu já expliquei todas as principais informações sobre o cronograma, mas caso você tenha tido qualquer outra dúvida específica, você mande lá para a nossa equipe, nos nossos canais de atendimento, nosso suporte, que você consegue tirar dúvidas sobre o cronograma. Tudo bem? Eu agradeço a todos e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau! Nossa, quando eu vi o meu nome na lista de aprovados, eu não estava acreditando. Eu olhei e falei, não é possível, eu atualizei o site, deixa eu ver se eu não estou vendo errado. E foi um momento de muita felicidade e de alívio. Agora eu posso respirar, que eu consegui. O material do Estratégia é um material assim, riquíssimo. Eu uso ele até hoje, inclusive, em alguns temas. Ele tem fluxogramas, ele tem ilustrações que facilitam muito o aprendizado, até nessa parte da residência. A estratégia me ajudou muito a estar no topo da lista,
Porque justamente assim, a metodologia de ensino muito boa, é que realmente o conteúdo é muito completo e ele é muito didático. Eu não vi isso em outros cursinhos, porque é tudo muito comentado, tudo muito bem explicado. E eu sabia que eu precisava fazer muita questão. E assim, antes de assinar o Estratégia, eu tinha assinado outros cursinhos que não tinham isso. E não era tão comentado igual do Estratégia. Você não tinha essa liberdade, tipo, eu quero questão disso, porque tem lá, né? Tem questões de infecto, questões de neuro, questões de medicina de família, questões... E você vai escolhendo o subtema, então é muito organizado na plataforma. Fenomenal, assim, eu adorei mexer com a plataforma. Não tem como não gostar, tem todos os filtros que você precisa, todos os temas que você precisa, as principais instituições do país também estão lá. Então, acho que não tem nada mais que você espere, que você precise de um banco de questões do que o Estratégia oferece. Dos materiais que a gente tem no mercado, talvez seja o mais completo, assim, no sentido da variedade de opções de estudo que ele fornece, de métodos de estudo que ele te permite estudar e da qualidade, né, dos comentários, dos professores. Eu acho que é o pacote mais completo que a gente tem para estudar para residência mesmo. Se eu fosse definir o Estratégia em uma palavra, acho que seria completude, assim. A palavra ideal é o nome do cursinho, que é estratégia. Eu acho que a gente tem que ter estratégia. Você não pode estudar de qualquer jeito, você precisa ser objetivo e estratégico. Acho que não tem outro nome, não. Se eu fosse definir o Estratégia Média em uma palavra, seria acerto. Porque o Estratégia acertou bastante nas questões das provas que eu fiz, porque a engenharia reversa realmente funciona muito bem. E para mim é um dos melhores métodos que tem.